Atenção, atenção, Sereto News chegando. O Corinthians ainda negocia Moscardo com o Chelsea e vai fazer uma contraproposta para o clube inglês. É isso mesmo. É dinheiro que não acaba mais. Recebeu a proposta, recusou a proposta e agora vai fazer uma contraproposta. Ele, Corinthians, vai fazer uma contraproposta para o clube inglês. O que a Jorabichian é que está na parada. Então o Moscardo deve mesmo ser vendido para o Chelsea nas próximas horas ou nos próximos dias. E o Arthur Elias é o novo técnico da seleção feminina de futebol. Técnico do Corinthians é o novo técnico da seleção feminina de futebol. Parabéns, Esporte Clube Corinthians Paulista, pelos 113 anos de existência. O Corinthians faz aniversário hoje só para velhinhas. Parabéns, Coringão. Eu vou mostrar aqui o melhor Corinthians de todos os tempos, na minha opinião. O melhor Corinthians de todos os tempos. Quero saber o que você acha e quero saber o seu comentário. Vem comigo, roda a vinheta, produção. Rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Sereto. Faça a sua inscrição no canal do Sereto, deixe o like no canal do Sereto. Inscreva-se no canal, é de graça, você não paga nada. Ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like, apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. Deixe o seu comentário, eu leio todos os comentários e os principais comentários. Você tem voz aqui no canal do Sereto. Eu sempre leio aqui os comentários no canal do Sereto. Em nome de Mais Ágil, tá precisando de dinheiro? Antecipe o teu FGTS agora mesmo, fale com o pessoal da Mais Ágil. Vou deixar o link fixado nos comentários para você conversar com o pessoal da Mais Ágil e antecipar o FGTS em menos de 24 horas. Eles resolvem o problema para você. Tá aí o QR Code também. Você tá precisando de dinheiro, então tá resolvido o problema. Converse com o pessoal da Mais Ágil. E Aposta Ganha, o patrocinador oficial do canal do Sereto. Vista a camisa do Aposta Ganha você também. Tem jogão neste domingo entre Corinthians e Palmeiras. O derby está confirmado. Corinthians e Palmeiras jogam em Itaquera, na Arena Corinthians. Jogo complicadíssimo para o Corinthians. Eu acho que vai dar empate. Eu aposto num empate nesse jogo, Corinthians e Palmeiras. Se você aposta em quem? Na primeira aposta você ganha R$5 já fazendo o cadastro com o meu link que está aqui nos comentários fixados do canal, tá bom? É isso aí, a Aposta Ganha. Bom, primeiro eu quero falar do Arthur Elias. O Arthur Elias é o novo técnico da seleção brasileira feminina. Arthur Elias, super vitorioso no Corinthians, né? Tem muitos títulos no Corinthians. Ele é o novo técnico da seleção brasileira, ele foi anunciado hoje no lugar da Pia Sandhag, é assim que fala o nome da Pia. Portanto, foi escolhido para comandar a seleção brasileira feminina. O Arthur Elias, que tem muitos e muitos títulos no Corinthians, títulos da Libertadores, títulos brasileiros, foi campeão da Libertadores, foi campeão paulista, foi campeão brasileiro, enfim, tem muitos e muitos títulos, é super vitorioso, assim como é super vitorioso o futebol feminino do Corinthians. E o Arthur Elias, portanto, é o novo técnico da seleção brasileira. Quero falar também para vocês que o derby está confirmado, como eu disse. O Ministério Público tinha pedido uma transferência da data do derby, justamente porque teria no mesmo dia o jogo do São Paulo contra o Coritiba. Acontece que o jogo do São Paulo contra o Coritiba é que foi transferido para o dia 27 de setembro. Com isso, o jogo do Corinthians contra o Palmeiras está confirmado para domingo às 4 da tarde. O Ministério Público pediu a transferência do jogo do São Paulo, porque pedia a transferência do jogo do Corinthians, né, do derby, porque entendia que não podia ter dois jogos no mesmo dia na capital paulista, para efeito de segurança, da segurança pública, da polícia militar. Mas então, acabou que o jogo do São Paulo é que foi transferido e o jogo do Corinthians está confirmado, Corinthians e Palmeiras, o chão vai tremer. É o derby. E olha só, sabe quem está perto de ser vendido no Corinthians?
O Felipe Augusto está perto de ser vendido no Corinthians. Garoto, 19 anos, está indo para o Bruges da Bélgica. Apenas falta o processo de documentação. O Bruges da Bélgica ofereceu 6 milhões de euros na contratação. 6 milhões de euros são 32 milhões de reais na contratação do Felipe Augusto. Felipe Augusto, que é o centroavante reserva hoje do Yuri Alberto, vai ser transferido ainda nessa janela. O jogador tem 19 anos e não deve mais jogar pelo Corinthians, portanto. O Corinthians vendendo mais um jogador na janela, né? Já tinha vendido o Roger Guedes, vendido o Adson, vendido o Murilo e agora vai vender também o Felipe Augusto. Lamentável, o Corinthians vende e não contrata ninguém. Por falar em venda, o Corinthians continua negociando com o Chelsea. Recusou a primeira proposta do Chelsea pelo Moscardo, né? Recusou a primeira proposta. A primeira proposta foi de 21 milhões de euros, 112 milhões de reais, com bônus de mais 4 milhões de reais por metas alcançadas, mas o Corinthians está fazendo jogo duro. Diz que não vende por esse valor. Quem está na negociação é o Kia Jorabichian e o Juliano Bertolucci. O Corinthians vai fazer uma contraproposta e quer ganhar pelo menos 30 milhões de euros. 30 milhões de euros seriam 160 milhões de reais. O Duílio, né? O Duílio Monteiro Alves disse ao Neto, no programa Os Donos da Bola, disse para o Neto, e o Neto disse no programa Os Donos da Bola, que só vende o Moscardo pela quantia de 40 milhões de euros. 40 milhões de euros é muito dinheiro. Mas acontece o seguinte, que a negociação, ela está acontecendo. A negociação, ela continua. Então, o Corinthians vai fazer uma contraproposta para o Chelsea da Inglaterra. Recusou a primeira oferta de 21 milhões de euros, 112 milhões de reais, com bônus de mais 4 milhões de reais, que seriam mais 21 milhões de reais por metas alcançadas, e vai pedir pelo menos 30 milhões de euros, essa é a informação que eu tenho, vai pedir pelo menos de 30 a 35 milhões de euros. Então vamos ver se o Chelsea vai bancar todo esse dinheiro para levar o Moscardo. De qualquer maneira, não levaria o Moscardo agora, só levaria o Moscardo em junho de 2004, o jogador de 2024. Né, o jogador ficaria jogando no Corinthians nesse período e só jogaria no Chelsea em junho de 2024, na próxima temporada. O Corinthians, que faz aniversário dia 1º de setembro de 2013, o Corinthians faz 113 anos. O Corinthians fundado no dia 1º de setembro de 1910 por um grupo de operários sob a luz do Lampião, né? Essa história bonita que tem o Corinthians que é o time do povo sofrido, o Corinthians que tem a maior torcida do Brasil, o Corinthians que faz um jogo contra o Real Madrid hoje, os ex-jogadores do Corinthians enfrentam ex-jogadores do Real Madrid, Vampeta, Edilson, Ricardinho, Marcelinho, Diney, estarão no jogo, comemorando também o título de campeão mundial do Corinthians de 2000, né? Título do campeão mundial do Corinthians de 2000. Então vai ser um jogo muito legal de se assistir. Eu fiz aqui o meu Corinthians de todos os tempos, né? Para homenagear o time do Corinthians. E quero a opinião de vocês. Qual o maior Corinthians de todos os tempos? Os 11 jogadores do Corinthians, mais o técnico de todos os tempos. Para homenagear esses 113 anos do Corinthians. Na minha opinião, o maior goleiro da história do Corinthians, esse tá fácil, é Cássio. Cássio é o maior goleiro da história do Corinthians, o maior pegador de pênaltis da história do Corinthians. Aliás, é o maior jogador da história do Corinthians e o maior ídolo da história do Corinthians, é o Cássio. Né? Então o Cássio entra na seleção fácil, na seleção de maiores do time do Corinthians. O lateral direito, o Zé Maria, o Super Zé, que ganhou busto no Parque São Jorge. O Zé Maria, que é símbolo da raça do Corinthians. O Zé Maria, que é o deus da raça. O Zé Maria que deu sangue, literalmente ele deu sangue
para o time do Corinthians. Essa camisa dele sangrando é uma camisa espetacular e esse busto também ficou espetacular. É o maior lateral direito da história do Corinthians de todos os tempos. Os zagueiros, o Gamarra, Carlos Alberto Gamarra Pavon, bicampeão brasileiro em 88, 98, 99. Foi campeão em 98, né? 99 acho que já não estava mais o Gamarra, mas foi o maior zagueiro que eu vi jogar no Corinthians. O maior zagueiro que eu vi jogar no Corinthians foi o Gamarra. Ao lado dele, o Chicão. O Chicão que teve participação importantíssima na decisão do título mundial em 2012. Chicão, campeão mundial de 2012. Entra também na minha seleção. Assim como entra na minha seleção o Vladimir, o lateral esquerdo, que mais vezes também é busto no Parque São Jorge, também ganhou estátua no Parque São Jorge. É o jogador que mais vezes vestiu a camisa do Corinthians. O volante desse time, Fred Eusébio Rincon, que hoje mora no céu. O Rincon, saudades do Rincon. O Rincon que foi o maior volante que eu vi jogar. Também impressionante o que jogava o Rincon, campeão em 98, 99 e 2000 pelo Corinthians, bicampeão brasileiro e campeão mundial pelo Corinthians. Era um monstro o Fred Eusébio Rincon. Era demais o que ele jogava, o Fred Eusébio Rincon. Pela meia direita, Sócrates, grande Sócrates, rei da democracia corintiana, símbolo da democracia corintiana, um dos maiores ídolos da história do Corinthians. Sócrates não poderia faltar nesta escalação do maior Corinthians de todos os tempos. Pela meia esquerda, eu coloco o Neto, o José Ferreira Neto, grande Neto, que é o símbolo da primeira conquista do título brasileiro do Corinthians. Com o título importantíssimo, levou o Corinthians nas costas em 1990. Neto, José Ferreira Neto, também está nessa lista. Assim como está na lista o Marcelinho Carioca, Marcelinho do Rio, Marcelinho Carioca, Marcelinho que também é um dos maiores ídolos da história do Corinthians, um dos maiores batedores de falta da história do Corinthians, assim como o Neto é um dos maiores batedores de falta da história corintiana. O Marcelinho é um dos maiores vencedores também da história do Corinthians, ganhou praticamente tudo que disputou na história corintiana. No ataque, eu coloco o Ronaldo Fenômeno, grande Ronaldo Fenômeno, que marcou história no Corinthians. O Corinthians foi um antes do Ronaldo e outro depois do Ronaldo. Ronaldo Fenômeno, sem dúvida alguma, merece estar nesta lista de melhores corintianos. E o Rivelino, Roberto Rivelino, também um dos maiores da história do Esporte Clube Corinthians Paulista. Esta é a minha lista. Esta é a minha lista. Eu quero saber a lista de vocês. Deixe o comentário aqui no canal do Cereto. Ah, mas e o técnico? O técnico, o seu Adenor Bach, o Tite, campeão da Libertadores, campeão mundial. É claro que o Tite, na minha opinião, é o maior técnico da história do Corinthians. Bota no campinho esse time aí. Bota no campinho esse time. Olha o time, olha que timaço seria. Cássio, Zé Maria, Gamarra, Chicão e Vladimir. Rincon, Sócrates, Marcelinho Carioca e Neto, Ronaldo e Rivelino. Olha que timaço seria essa equipe escalada no 4-4-2, né? Dá para escalar no 4-4-2 losango, dá para escalar no sistema tático que você quiser, você pode escalar esse time do Corinthians aí, seria um time espetacular. Esta é a minha homenagem ao Corinthians. Vai, Corinthians! Cachaça do torcedor. Colorido em preto e branco, sem preconceito de cor. Vai, Corinthians, quando és o vencedor, pobre vira milionário, rindo da própria dor. És grande no esporte bretão, teu passado ilumina tua história, ciente da tua missão, de vitória, vitória, vitória. Corinthians do meu coração, tu és religião de janeiro a janeiro. Ser corintiano é ser também um pouco mais brasileiro. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! É isso aí. Parabéns ao Esporte Clube Corinthians Paulista. Faça a sua inscrição aqui no canal do Cereto. Inscreva-se no canal, é de graça, você não paga nada. Apenas um clique para você ser o youtuber espectador mais bem informado do mundo. Ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like. Apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. E deixe o seu comentário. Quero saber a escalação
do Corinthians de todos os tempos, tá? Deixa a sua escalação. Concorda comigo? Faltou alguém nessa escalação aí do Corinthians de todos os tempos? Quem você colocaria aí como os maiores jogadores do Corinthians de todos os tempos, em homenagem ao título corintiano? E qual o principal em homenagem ao aniversário corintiano? E qual o principal momento você lembra do Corinthians, né? Qual o principal momento te marcou como corintiano? @Carlos Cereto no Instagram, @Carlos Cereto no Twitter. E agora você sabe, acabou a brincadeira. Continue no canal. Tchau.